O nosso auxílio e proteção estão no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, bem-vindos ao Café Católico. Esses dias, nos podcasts, nós iremos conversar sobre o binômio fé e obras, que também poderia ser chamado de fé e conversão, fé e conversão autêntica, fé e conversão verdadeira. Queremos dar alguns passos além de apenas responder a um dos pilares da Reforma Protestante de Martinho Lutero em 1517. Como primeiro pilar, ele tinha o sola fide. O homem é justificado só pela fé, sem as obras. Nós veremos nas palavras de Jesus nos evangelhos, nas cartas católicas, na doutrina, na sagrada tradição, que não é apenas a fé que Deus espera daqueles que dizem nele crer. Quando Martinho Lutero, usando textos, sobretudo da carta aos Romanos, declara um dos primeiros pilares da Reforma Protestante, começa-se uma confusão semântica que é inacreditável que tenha tomado o corpo que tomou. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 28, São Paulo vai dizer: portanto, nós suscitamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei. O que era essa prática da lei, né? Quando Deus, por Moisés, dá o decálogo, dá os 10 mandamentos, eles tinham a finalidade de aproximar o homem de Deus, do homem conhecer, amar e servir a Deus. Os mestres, os doutores da lei, os rabinos, os anciãos do povo, primeiro com a reta intenção de fazer com que o povo cumprisse os mandamentos e alcançasse o que os mandamentos se propunham, que era aproximar o homem de Deus, foram destrinchando os mandamentos, os grandes mandamentos, podemos dizer assim, os macros, em pequenos mandamentos, em micros, a ponto de se chegar a mais de 600 micros, 600 chamados preceitos da lei, que tinham, repito, lá no início, uma função importante: fazer com que o homem durante toda a vida, durante todo o dia, fosse se lembrando dos preceitos grandes, dos macro, e fosse buscando a Deus. Esses pequenos preceitos eram como setas para indicar o caminho para o cumprimento dos grandes e fazer com que o homem, trilhando o caminho, chegasse a Deus. Numa analogia, nós podemos dizer que o homem foi, o povo de Deus foi, olhando essas setas desses pequenos preceitos que só indicavam o caminho e foram parando na seta, esquecendo de trilhar o caminho. De maneira que isso foi se sedimentando no coração do povo, essa
essa ideia de que eu preciso cumprir, executar, fazer os preceitos, e isso basta. Isso foi ganhando tamanha proporção de que chega-se a um ponto de Deus ser praticamente alguém que me devia. Eu cumpri todos os preceitos da lei, os mais de 600, se alguém conseguisse. Então agora Deus está em débito comigo. Foi se tornando uma coisa seca, fria, distante. E aquilo que tinha lá atrás uma intenção reta foi servindo de pedra de tropeço durante o caminho. A essa mentalidade, Jesus fez fortíssimas críticas. Jesus condenou veementemente essa ideia. Essas chamadas obras da lei não agradavam a Deus. Martinho Lutero, pegando sobretudo a carta aos Romanos, vai pegar alguns trechos que falam muito sobre lei, sobre fé, sobre obras. Mas as obras aqui mencionadas são essas obras da lei. Só que há outras obras, que são as chamadas obras da fé, obras de misericórdia, que são frutos da minha conversão, que não são apenas recomendadas, elas são exigidas por Deus. E essa é a palavra. Elas são exigidas por Deus. Por exemplo, o próprio São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, vai dizer assim: pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Ou seja, a fé que age pela caridade é a fé que é traduzida na vida, em obras, em atos, em intenções, sim, em disposições interiores, sim, mas em atos. E essas próprias disposições interiores, essas próprias intenções do coração já são em si obra. E depois, quando ela é materializada, concretizada nos atos da vida, é também como consequência da minha fé. Isso não é apenas esperado por Deus, isso é exigido por Deus. Então, não é fé ou obras, é fé e obras. É isso que nesses dias nós veremos os nossos podcasts. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso.